Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula estrito sensu do Investidor Essencial. A gente começa hoje numa aula que é assentando as bases e colocando as regras do jogo muito claras na mesa, né? Não esperem que aqui a gente vai resolver tudo nessa aula, até a gente começa de uma forma muito básica do que vai ser o curso com conceitos muito fundamentais. Então, se você é uma pessoa já treinada, já versada, calma. Né? Essa é a primeira aula que a gente vai assentar as bases para uma coisa muito mais sofisticada à frente, mas essa é a primeira aula, a gente vai aos poucos. Mas eu tenho um compromisso com você de duas coisas. Mesmo o cara mais treinado em ações, ele tem conceitos essenciais que estão errados ou que estão pouco bem marcados ou caracterizados. A gente precisa que as bases estejam muito bem feitas para o que a gente vai lá na frente. Então, mesmo o cara mais sofisticado, por vezes, ele tropeça em algumas coisas. Então, o conceito mais simples será abordado aqui de uma forma complexa. Então, mesmo que você seja já versado sobre o assunto, eu sugeriria humildemente que você abrisse a cabeça para a possibilidade de, isso aqui esse conceito, o que é uma ação é básico. Não, isso muda muita coisa sobre a forma como você define o que é uma ação, tá? Então, eu queria muito me dedicar à essência da coisa. E também, ao mesmo tempo, já dar boas dicas de investimento, né? Eu quero que você vá ganhando dinheiro no meio do processo enquanto aprende. Não é simplesmente o quanto você se forma um investidor essencial. Não é uma coisa ou outra, né? São as duas coisas juntas. Tá? O que vai ser esse curso? Como vai funcionar? Bom, primeira coisa, eu foco em insight, tá? Não há aplicação de fórmula pronta. Não pode haver fórmula para atuar em bolsa. Por quê? Se houvesse, a fórmula estaria conhecida, todos a aplicariam e ela deixaria de funcionar, ela já estaria embutida no preço das ações. O que mais importa, o mais valioso, você tem todo um ferramental analítico, um instrumental muito claro que eu vou passar para vocês, mas é como você emprega esse instrumental, a geração de ideias, essa é a minha maior preocupação. Quais são as ideias certas para você aplicar em bolsa? Isso que eu vou tentar trazer para vocês. Se você tem isso, você tem tudo. É isso que eu vou tentar fazer para vocês, para que vocês sejam capazes de, a partir de um instrumental analítico que todo mundo tem, mesmo os caras mais sofisticados, você possa, com esse instrumental analítico, gerar as melhores ideias para fazer você ganhar dinheiro de verdade. É isso. Então, também não estou aqui para fazer você um bom aluno, não tenho nenhuma pretensão disso, eu fui um bom aluno na minha vida toda, posso dizer que tudo que eu aprendi no banco da escola me vale zero para atuar em bolsa, tá? Eu fui aprender sobre bolsa comprando ações, estudando a prática e as realizações, os livros e tal, dos praticantes, tá? Professor da GV, de Valuation, nunca comprou uma ação na vida. O trader ganha dinheiro em bolsa. Tá? Não vamos cair aqui na falácia do lecturing birds on how to fly, ensinar os pássaros a voar. Quem sabe ganhar dinheiro em bolsa é quem pratica bolsa. Então o foco do curso é para os praticantes. Há teoria? Óbvio que há, porque a gente precisa alimentar a prática com algum instrumental analítico bem definido e rigoroso. Mas não é para você formar uma prática, uma teoria, ao contrário, é para formar prática para ganhar dinheiro. Vamos usar toda a experiência acumulada aqui pelo pessoal da nossa análise, tá? E abordar alguns casos particulares com o objetivo de que os casos particulares, embora sejam interessantes em si, possam desdobrar também para avaliações gerais, né? Porque a gente vai pegar alguns casos, alguns exemplos, eu mesmo nessa aula vou falar de alguns, mas que eles sirvam para que você use isso para sempre, tá? Não somente naquele caso específico. E também, obviamente, vou me apoiar em alguns livros. Os mais... óbvio que acaba vindo insights de outros. Acabei de falar do Pablo Triana, né? O Lecturing Birds on How to Fly, on Flying. Mas a essência mesmo são esses. Mercado Financeiro, do Eduardo Fortuna. O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Valuation, do Damodaran. Thinking Fast and Slow, ou Pensando Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Anti-Fragility, do Things That Gain from Disorder, do Taleb. Antifragilidade, Coisas que Ganham do Caos, da Volatilidade. George Soros Definitivo, Robert Slater, maravilhoso. The Tao of Capital, esse não tem em português, do Mark Spitznagel. E The Warren Buffett Way, que tem o jeito de Warren Buffett, do Kenneth Fisher, né? É um dos coautores, né?
Ainda falando uma espécie de bibliografia e trajetória que a gente vai cumprir, eu quero formar bons investidores, isso vai valer para sempre. Quero fornecer as melhores recomendações para já, pra você ganhar. Então, formar investidor vai valer para você para sempre, mas eu quero que sirva para já também. Então, vou te dar boas recomendações e atender às suas dúvidas pessoais, né? Também eu tenho um arcabouço, eu tenho boas recomendações, mas eu quero que você tenha as suas particularidades, suas vicissitudes. Então, eu vou estar aqui num webinar semanal para responder as suas dúvidas da aula, né? Pode ser uma coisa sua, particular, mas que tenha conexão com a aula. Então, esses são os 3 grandes objetivos, né? Começando já agora a entrar no conteúdo se eu quero formar bons investidores, a primeira coisa que você deveria me perguntar é o que é um bom investimento, né? O que é um bom investimento? Bom, a primeira pergunta, talvez, a primeira resposta intuitiva que você me cuspiria seria, olha, aquele que me deu dinheiro, esse foi um bom investimento. Mas não é verdade. Porque isso você está sendo julgado a posteriori, né? Depois que a cobra morreu, todo mundo matava ela. Engenheiros de obra feita. A gente precisa julgar a decisão de investimento quando ela é tomada no ato da decisão de investimento. Essa é a boa decisão. Depois que aconteceu, ela ficou óbvio, mas assim, você precisa decidir hoje se você compra ou não compra uma ação. Não importa se ela vai subir ou não depois. Isso precisa ser medido hoje. Devo comprar ou não? Qual é a decisão certa hoje? Um bom investimento segundo a definição clássica, e é essa que a gente vai usar quando a gente se refere a um bom investimento, e esse é um dos objetivos do curso, não é o único, porque a gente vai separar investimento de aposta, mas um bom investimento é aquele que você paga por uma coisa menos do que ela vale. É isso. Esse vai ser um pilar fundamental do curso. Ensinar vocês a pagar pelas coisas menos do que ela vale. Então tudo se resume, portanto, a descobrir quanto as coisas valem, que é difícil pra caramba, porque isso aqui, o quanto você paga é conhecido, isso aqui é desconhecido. Então a gente vai tentar jogar a luz sobre o desconhecido, sempre objetivando, no caso de se fazer um bom investimento, comprar por menos do que vale. É o único jeito de se pensar? Não. Tem um outro jeito, que é assim, olha, eu não sei exatamente quanto vale, então eu não consigo fazer um bom investimento, que é comprar por menos do que vale, mas eu posso fazer uma boa aposta. Eu não tenho nada contra apostas. Às vezes as pessoas associam apostas uma conotação pejorativa, algo negativo. Eu não tenho essa visão. Eu sou agnóstico em relação à aposta. Mas a aposta precisa ser boa para você. O que eu quero dizer com isso? Olha, se eu te convido para jogar um par ou ímpar, em que se você ganhar, você ganha 3, se você perder, você perde 1, essa é uma boa aposta. É nesse sentido que a gente vai falar, tá? A gente vai buscar assimetrias entre o que você ganha e o que você perde. Por quê? No longo prazo, se você jogasse esse par ou ímpar várias vezes, aquela aposta vai se repetindo, e como tem 50% de chances para cada lado, e quando você ganha 3, quando você perde 1, pela simples aplicação da matemática e da lei dos grandes números, você sai rico no longo prazo. Então é isso. Nada contra a aposta, contanto que, ponderadas as probabilidades, o seu ganho potencial seja maior do que a sua perda potencial. Para isso é fundamental que o jogo seja repetido no longo prazo. Portanto, você não pode morrer no meio do caminho. Cada aposta tem que ser calibrada adequadamente. Tá? Essa é uma grande importância que eu quero dar isso, porque tudo que a gente vai fazer aqui vai estar centrado na ideia de um bom investimento, comprar por menos do que vale, ou numa boa aposta, sabendo que aí se trata de uma aposta e, portanto, você tem que pôr pouco dinheiro para sobreviver no longo prazo. E por boa aposta, eu estou entendendo isso. O potencial de ganho é maior do que o potencial de perda, já ponderado pelas respectivas probabilidades associadas a cada um dos cenários. Ok? Há várias formas de você comprar ativos, já antecipei um pouquinho o que eu queria falar aqui, mas
Você pode comprar por análise técnica, ou seja, análise técnica você pega um gráfico e admite que o padrão do gráfico vai se repetir ao longo do tempo. Então, você infere que há uma certa repetição do passado no futuro. Você pode ver que tem gente comprando essa ação, eu vou comprar também. Por gosto, eu trabalho no setor de vestuário, eu gosto do setor, portanto vou comprar ações de Guararapes. Eu até acho que ações de Guararapes são muito boas, tenho as ações na física também, acho que você pode comprar, mas não é porque você simplesmente gosta do setor, é porque a empresa é boa. Ou então assim, tem até gente, não estou julgando até, tá? É só o meu jeito de ver. A gente não vai comprar nessa perspectiva de, essencialmente, até vamos dar um pouquinho de análise técnica também numa postura agnóstica. Mas não vamos comprar, não vamos dar um foco muito grande nessa questão ou comprar simplesmente porque está subindo. Não é uma ideia de que eu compro porque tem alguém disposto a comprar mais caro. Não é isso. Você nunca sabe quando a música vai parar de tocar. Você não, é uma bolha, está inflando, eu vou comprar também. Não. Nosso foco, de novo, é isso. Compro por menos do que vale, análise fundamentalista ou antifragilidade do Taleb. Compro porque há maior, posso ganhar muito e posso perder pouco. São essas duas coisas que a gente está se propondo a fazer. Nada contra as outras, simplesmente é o jeito que eu sei fazer. Tá? Não quero julgar ninguém, mas eu acho que eu posso dizer assim, não quero dizer que a regra do outro não funcione. Estou dizendo que assim, essa funciona e é essa que a gente vai se focar. Então, a gente vai se focar numa primeira parte muito grande em investimentos. Para isso, a gente vai entrar com todo o arcabouço da análise fundamentalista, e aqui a gente tem dois grandes pilares, Benjamin Graham e Warren Buffett. O próprio Buffett é uma influência do Graham, do Charlie Munger, do Philip Fisher e do John Burr Williams. Então, o Buffett é uma síntese dessas coisas todas. Então, muita análise fundamentalista e depois a ideia de convexidade e antifragilidade do Mark Spitznagel e do Taleb, que inclusive são sócios. Né? Entrando um pouco já na análise fundamentalista, muito ligada a essa visão de investimentos, comprar por menos do que vale. Ora, se a gente o quanto a gente está comprando, a gente sabe qual é o valor que você está pagando. Quanto vale, o valor justo, isso aqui a gente precisa estimar. Tudo que você precisa se concentrar é nesse tal valor justo, porque o preço que você está pagando, você sabe. Admite-se que com o tempo, o preço, esse valor atual de mercado, vai convergir para quanto vale de fato o valor justo. Tá? Essa é a grande essência da análise fundamentalista, você separar o preço, a cotação, quanto você está pagando, por quanto efetivamente vale. Preço e valor são coisas bem diferentes que no momento não se conversam, mas há uma grande expectativa de que conforme a informação vai chegando, as pessoas vão sabendo disso, uma coisa vai convergindo para outra e nessa você ganhou bastante dinheiro. Tá? Essa é a análise fundamentalista. Concentramos no valor justo, portanto, porque o outro a gente conhece. Tá fácil? Não, nem tanto. Estimar o valor justo é bastante complexo e a gente vai porque justamente não é observável, é estimado. Então a gente, para estimar isso aqui, vai gastar um tempo. Tá? E aí a outra parte do curso, já bem moderna, bem na fronteira do conhecimento, foco na assimetria. Não consigo saber o valor justo, mas vou brincar com preços potenciais e probabilidades associadas. Então, é exatamente isso. Né? Quando a gente fez, por exemplo, a virada de mão final de 2014, a gente vinha de um contexto, para aqueles que nos acompanham, né, de destruição no Brasil, né, que eu batizei de o fim do Brasil. Então a gente estava bem pessimista com bolsa e otimista com dólar, projetando alta do dólar, e aí tudo estava resumido nesse conceito que eu criei de fim do Brasil. Então apostando contra. E aí a gente chegou no final de 2014 e começou a apostar a favor. Ah, porque você sabia qual era o preço justo de Brasil? Não, eu não sabia. Mas eu olhava para a matriz de retornos, exatamente isso que eu estava fazendo. Era uma aposta muito que eu achava inteligente na época. Olha, 40 mil pontos, isso aqui não pode ir para 20 mil pontos, porque as empresas brasileiras vão estar valendo menos do que o caixa. Mas isso aqui pode ir para 80 mil pontos. Então, eu posso, como aliás foi, né? E atropelou, né? Sempre os movimentos, aliás, são maiores do que a gente supõe a priori. Mas, então a chance de dobrar era muito maior do que a chance de cair pela metade.
Então foi com isso que a gente passou a ser otimista com bolsa, mandou comprar e deu sorte e as coisas viraram a nosso favor. Focando na questão do investimento, precisamos falar do valor justo. Como que você estima o valor justo de alguma coisa? Olha, são duas abordagens basicamente, né? A abordagem relativa ou a abordagem intrínseca. Então, o que é o relativo? Um ativo contra outros parecidos com ele. Então é o seguinte, olha, é o seu carro na tabela FIPE, né? É isso, olha, meu carro, todos os carros parecidos com os meus são vendidos aí por 50 mil reais. Portanto, o meu deve valer alguma coisa 50 mil reais. Ah, o meu tem trava elétrica e os outros não têm. Ah, então vale 50 mil dos que não têm trava elétrica, mais 500 reais porque aquele tem trava elétrica. Então você baseia o seu apressamento justo a partir da comparação com outros. Um exemplo. Lojas Renner está valendo 25 vezes, você pega o lucro da Lojas Renner, multiplica por 25 vezes, esse é quanto vale Lojas Renner hoje. Quanto deveria valer Guararapes, que é uma empresa parecida com Lojas Renner? Se Renner vale 25 vezes lucro, Guararapes também deveria valer parecido com 25 vezes lucro. Aí você olha, Guararapes vale muito menos do que 25 vezes o lucro. Talvez tenha ficado muito sofisticado para você, não tem problema, a gente vai falar sobre esses múltiplos com profundidade no futuro. Só quero dizer que assim, como você compara uma coisa com outra e vê o que está barato e o que está caro. Você pode fazer isso com o seu apartamento também. Olha, vou colocar meu apartamento à venda. Quanto vale esse apartamento? Olha, você vai ver mais ou menos quanto o vizinho de baixo vendeu, quanto o vizinho do lado vendeu, é a mesma metragem. Ah, legal. Ah, mas o meu está mais reformado, então vale um pouco mais, está menos reformado. Você faz o benchmarking, né? Você sai comparando por quanto esse computador foi vendido aí no Mercado Livre. Eu vou lá e vendo ele também, né? Basicamente a comparação de um com o outro. Essa é a abordagem relativa. E tem a abordagem intrínseca, que é o que é intrínseco, né? O que é essencialmente seu, né? Inapartável, indissociável de você mesmo. Que é você comparar os seus ativos com eles mesmos. Do ponto de vista técnico e rigoroso, um ativo vale, do ponto de vista intrínseco, a soma dos fluxos de caixa que ele vai gerar, ou seja, tudo que ele vai devolver, tudo que ele vai gerar de fluxos de hoje até o infinito, trazidos a valores de hoje por uma taxa de desconto, certo? O dinheiro hoje e amanhã. 100 hoje é diferente de 100 amanhã, né? Então, você vai estimar os fluxos de caixa que esse ativo vai gerar e trazer tudo ao valor de hoje. Esse é o valor intrínseco. Quanto vale, em vez de você dizer quanto vale o seu apartamento, comparando com o do vizinho, você estima quanto que você vai ganhar de aluguel de hoje até o infinito e traz a valor presente. Também tem uma fórmula para isso, a gente vai chegar lá. O importante aqui é que você está sempre claro. Olha, tem dois jeitos de... O que a gente está fazendo? Só para construir o raciocínio todo. A gente quer comprar coisas por menos do que valem. Ah, beleza. Isso aqui é o preço, eu olho no mercado e vejo quanto está valendo, não tem segredo para descobrir isso. Isso aqui eu preciso estimar, é não observável, quanto de fato vale. Para descobrir quanto vale, tenho dois jeitos. Relativo, um contra o outro, um ativo contra coisas que são parecidas com ele, ou intrínseco, quanto ele pode gerar de valor para você, quanto ele pode gerar de fluxos de caixa para você. Esses são os dois jeitos de você estimar quanto é o valor justo de um determinado ativo. Essa abordagem muito clássica, muito tradicional, eu quero ir um pouco além, tá? Avançar com uma abordagem crítica e epistemológica, né, o que é a verdade de fato sobre essa análise tradicional, antecipando um pouquinho as coisas, só para instigar vocês. Estimar esse valor justo depende do futuro. Acabei de dizer para vocês que a soma dos fluxos de caixa de hoje até o infinito, então a gente vai olhar para frente e estimar esses fluxos de caixa, só que esses fluxos de caixa são desconhecidos, pertencem ao futuro e o futuro a Deus pertence. Logo, a gente não sabe direito como que você trabalha nesse ambiente de incerteza, né? Então a gente vai juntar essa análise relativa e intrínseca ao que o Taleb chamou de antifragilidade. Não precisa se preocupar muito com o termo, a gente vai se dedicar a isso. A reflexividade dos Soros,
a própria expectativa acaba influenciando a realidade influencia a expectativa, então é um jogo dialético e não essa coisa tão separada entre valor intrínseco e preço. O preço forma o valor intrínseco e vice-versa, vamos falar disso. Ao tail hedging, basicamente, como o futuro a Deus pertence, a gente vai se proteger das surpresas. Esse é o Mark Spitznagel, sócio do Taleb na Intrínseca, que era empírica, de quem a gente copiou empíricos, e as finanças comportamentais, porque a gente precisa introduzir, não podemos nos esquecer que no fundo a gente está falando de comprar e vender ações. Quem compra e vende ações são os homens. Então, se o Soros está certo, que depende da expectativa, quem forma as expectativas sobre o preço são os homens. Então, se a gente não entender o investidor e achar que o valor intrínseco é um negócio etéreo, ele por ele mesmo, e não depende de como a gente enxerga, a gente vai estar falhando no processo. Porque o que faz essa convergência de preço e valor é justamente a interação humana. Então, quando a gente erra, quando a gente acerta, no que o cérebro humano é treinado para fazer? Quais as cascas de banana que você vai escorregar? É essa introdução que eu quero trazer das finanças comportamentais. Então é um método próprio meu e da Empíricos, né, que reconhece a nossa ignorância sobre o futuro. Né? A gente está partindo aqui dessa ideia. Olha, eu tenho que estimar quanto vale esse negócio, o valor justo, mas é difícil pra caramba. Então a gente vai procurar saídas. Como você dribla a incerteza ou como você lida com a incerteza, sendo que ela nunca vai desaparecer do processo. É uma dificuldade. O Taleb resumiria muito bem isso no How to Live in a World We Don't Understand. Como viver num mundo em que a gente não entende. Assumir que você não entende o mundo, né? É uma postura bem diferente essa, né? Então a gente vai reconhecer a nossa ignorância sobre o futuro e as dificuldades que isso traz para estimar esses fluxos, focar nas assimetrias. Olha, eu não sei direito para onde vai, mas se for bom, vai para 100. E se for ruim, vai para 40. Como está 50, vale a pena. Tá? É isso que a gente está falando. Em vez de eu falar para você assim, olha, está 50, vai para 80, você assim, olha, para onde vai mesmo eu não sei. Mas o que eu posso te dizer? Que se for uma coisa boa acontecer, ele vai para 100. E se for uma coisa ruim, ele vai para 40. Legal esse jogo. Porque se eu perder, eu perco 10 e se eu ganhar, eu ganho 50. Vale a pena jogar. Então é isso que a gente está buscando aqui na verdade. Sabendo que para onde vai mesmo é impossível saber. E vamos apontar também onde são os prováveis erros que o investidor vai cometer, porque a gente se acha muito diferente, né? Mas nossa cabecinha ela é mais ou menos a mesma coisa. A gente comete o mesmo tipo de erro, de uma forma sistemática. E aí que entram as finanças comportamentais. Bom, agora, essa discussão meio filosófica de início, para despertar em vocês o que é que a gente vai fazer aqui, a gente começa a focar na análise de ações estrito sensu, né? E vamos na base, vamos começar atacando a base. Se você não entender isso direito, você não vai entender nada para frente. Então, sempre com conceito e com insight. Isso que eu quero trazer para você. Não é trazer conceitos pasteurizados, definidos de livro-texto. Não é isso. Não é um livro de contabilidade isso aqui. É para você ganhar dinheiro. Primeira pergunta, né? Se a gente vai fazer análise de ação, a gente precisa saber o que é uma ação. Essa é a primeira pergunta que precisa ser feita para você. Bom, do ponto de vista contábil, é um documento que representa uma parte do capital de uma empresa. Uma parte do capital. Ou seja, quando você compra uma ação, o que você está comprando? Você vai, coloca um dinheiro, desembolsa um caixa e você compra um pedacinho do capital da empresa. Você passa a ser sócio daquele negócio numa fraçãozinha muito pequena. E alguém administra. Você é sócio capitalista. Você comprou uma ação, mas você não administra o negócio. Existem os diretores, os executivos, e você é um dos donos. Um tiquinho. É isso que você está fazendo. É uma parte, a menor fração do capital de uma empresa. Isso é uma ação. Você comprou um pedacinho do capital da empresa. Bom, se a ação é um pedaço da empresa, eu preciso definir para você o que é uma empresa. Né? Uma empresa... E por que eu insisto nisso? Porque a gente precisa nunca tergiversar sobre a ideia de que, no fundo, as ações
se ligam a empresas. Pensa que por trás daquele símbolo piscando na sua tela existe uma empresa. Não estou dizendo que é necessariamente a mesma coisa, porque aqui tem os homens interagindo, tem a expectativa, tem o Fed, tem não sei o quê, e alguém que estava em um fundo que resolveu vender, não mudou nada para a empresa, mas alguém resolveu sacar um lote grande do fundo, o fundo tem uma posição naquela ação, então aquela ação vai cair. Mas por trás daquele negócio é uma empresa. Você está comprando um pedacinho da empresa, a gente nunca pode perder essa conexão. Uma empresa, por sua vez, é uma sociedade organizada para a exploração de uma indústria ou comércio. Ou seja, algumas pessoas que se reúnem para desenvolver uma determinada atividade e ganhar dinheiro com isso. A Empíricos, por exemplo, é uma empresa fechada, não tem ações listadas na bolsa, pelo menos por enquanto. Mas se fosse uma empresa aberta, se a gente decidisse listar a Empíricos na bolsa, ela teria ações lá e você poderia comprar um tiquinho da Empíricos e virar meu sócio. É só isso, tá? Não tem segredo algum. Primeira coisa que a gente vai se debruçar e que vai voltar depois, portanto não tenha grande preocupação sobre isso agora. O que eu quero te mostrar é assim, o que você está comprando exatamente quando você compra uma ação. Aqui está o chamado balanço patrimonial, né? Que foi feito pelo Frei Luca Pacioli, o método das partidas dobradas. Por quê? De um lado, você tem o passivo, do lado direito, ou seja, o conjunto de obrigações daquela companhia, as dívidas, as contingências, as obrigações financeiras daquela empresa, do lado direito. Então, estamos falando desse lado direito, tá? Nem vou falar do lado esquerdo nesse momento, depois a gente vai falar. Mas do lado direito, você começa... Quando você vai constituir uma empresa, vamos começar empíricos. Então, você vai lá e aporta um capital naquela companhia. Então colocamos lá, cada um colocou 50 mil reais. Pum. Então eram 4 sócios, então patrimônio líquido. Aportamos inicialmente 200 mil reais. Então criou-se um patrimônio líquido de 200 mil reais, esses 200 mil reais entraram como ativo, o conjunto de bens e direitos, que seria o lado esquerdo desse balanço, entraram no caixa. Então, você tem, por isso que é um método das partidas dobradas, o que você cria de um lado do balanço e imediatamente se vê numa contrapartida do outro lado. Depositamos dinheiro, ou seja, criamos um patrimônio líquido, é como se a empresa devesse para os sócios dela o capital próprio e esse dinheiro foi para o caixa. E um ativo da empresa é isso, caixa, 200 mil reais. O patrimônio líquido é onde estão, então se tivesse 200, se a gente separasse o capital da Empíricos em 200 mil, cada ação valeria R$1. Se isso fosse listado em bolsa, você poderia comprar lotes normalmente negociados de 100 daquele negócio. Você está comprando um pedacinho do capital social, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido. É isso que você está fazendo ao comprar uma ação. Então, só para a gente cumprir aqui, à direita, capital próprio, ou seja, quantos sócios aportaram, e com o tempo você pode ter dívida, você pode tomar, pode ser até no estágio inicial, você pode pegar capital de terceiros e vou te pagar CDI mais 2% ao ano. Empíricos não tem dívida, mas poderia ter. Olha, os sócios aportam 200 mil e o Itaú empresta 200 mil, vai 400 mil no caixa, então eu tenho dívida, capital de terceiros, capital do Itaú 200 mil, capital próprio dos sócios 200 mil. Aos poucos vamos pagando o Itaú com amortização e juros. Mas a ação é um pedacinho do capital social. Isso aqui sempre à direita, também à esquerda, vai estar ordenado por liquidez, ou seja, quanto mais líquido, mais para cima o ativo vai aparecer no balanço patrimonial, ou seja, o dinheiro, por definição, tem 100% de liquidez, o caixa tem 100% de liquidez. Liquidez é a capacidade de um ativo transformar-se em dinheiro, né? Se ele já é dinheiro, é 100%. Quanto mais de longo prazo for essa transformação da dívida, por exemplo, em dinheiro, ela mais para baixo vai estar. Tá? Então, é isso que é uma ação. Um pedacinho do capital dos sócios que está negociado em bolsa, normalmente. E aí, essa ponte, né? Como é que a gente chega do capital social da empresa até a ação, até você especificamente, né?
Então, ação para nossos fins de investimento é pedaço da empresa. Por nossos fins, negociada em bolsa, ou seja, você pode comprar ação negociada em bolsa, não estamos falando em compras de investimento que você faz no bar do seu amigo na Vila Madalena, ou seja, nem em private equity. Nosso foco são ações listadas em bolsa através de uma corretora. Então, o que temos? Temos a empresa que decide negociar suas ações numa bolsa. O que é a bolsa? Só um ambiente de negociação, é uma feira, que hoje em dia é eletrônica, porque consegue reunir todo mundo nessa feira para negociar. E para acessar essa feira, você precisa de uma corretora. Então a gente tem essas 4 pontas. Você tem um investidor que quer comprar um pedaço dessa empresa. Onde ele consegue comprar? Na feira. A feira é a bolsa, o ambiente de negociação. Por que se faz a bolsa? Porque é lá que se encontra todo mundo. Imagina que você quer comprar e vender ações, mas não tem uma bolsa. Como você sai procurando ações do Itaú por aí? Então a gente concentra tudo na bolsa. É o conceito de guilda, de Hansa, de supermercado, né? Ou de feira livre mesmo. Só que é para negociar ativos financeiros eletronicamente. E para acessar essa feira, você precisa chegar até lá, uma rua, uma ponte. E essa ponte é justamente a corretora. Tá? Então você precisa ser cadastrado na empresa, lista suas ações na bolsa, você precisa acessar a bolsa, mas para isso você precisa acessar uma corretora. Então temos esses 4 pontas para que a gente possa unir todo mundo. O que é a bolsa? É um ambiente de negociação, uma feira em que as pessoas se reúnem, não precisa ser fisicamente, né, hoje tudo eletrônico, para trocar ativos financeiros. Né? É o ganhos de escala das negociações, né? Igual os burgos começaram a se formar assim, né? Quando você sai do sistema feudal para o sistema capitalista, essa transição em que você começa a formar os burgos, né? São essas feiras em que os burgueses, né? Os comerciantes começam a se reunir, ou as guildas comerciais, ou as Hansas, é justamente para isso, né? Você concentra as pessoas num ambiente para que ali se troque com mais facilidade, menores custos e maior acesso à informação, os ativos, né? No caso são ativos financeiros. A gente não precisa perder muito tempo com qual bolsa você escolhe no Brasil, né? Lá fora você tem competição entre bolsas, aqui você não tem. Só tem a BMF e Bovespa, então a gente não vai perder muito tempo com isso. E o que é a corretora? A corretora é justamente essa estrada que liga a bolsa e para isso ela cobra um pedágio, né? Cada negociação que você faz, ela te cobra uma corretagem. Então aqui a gente começa a ter que ter um pouquinho mais de cuidado, porque corretora a gente tem várias. Então você vai ter que escolher a melhor para você, tá? E a corretora ganha com o quê? Quando você ganha? Não, a corretora ganha com corretagem. Cada vez que você acessa a bolsa, cada vez que você passa por essa estrada, você deixa um pedágio. E esse pedágio é a corretagem. O interesse da corretora, obviamente, é ter lucro para ela. Isso não necessariamente conversa com ter lucro para você. E aí você precisa abrir o seu olho, né? Você nasce sob essa égide do conflito de interesse. A corretora é sua cliente, quer que você negocie muitas vezes, porque você vai ganhar corretagem. E cada vez que você gera corretagem para a corretora, você paga. Então é ruim para você. Então a gente precisa se dedicar um pouquinho sobre as corretoras. O que é uma boa corretora, né? Só para passar um pouco da minha visão, pelo menos para que vocês não fiquem ansiosos. Né? Primeiro precisa ter tecnologia minimamente razoável, né? Os processos precisam ser amigáveis. Hoje o cadastro é feito muito fácil, se tiver na fronteira. Toda o back-office também, tudo, a integração com as clearings, tudo de uma forma muito eletronificada, transparente para você e um home broker estável, né? Onde você vai comprar um negócio rápido e o sistema cai, né? É meio básico, né? Precisa ter pessoas, né? No fundo, como qualquer negócio, né? Veja quem é o dono daquele negócio, quem é o time, se aquele cara pode de repente fechar um negócio, tem algum problema. A TOV, por exemplo, precisa te dar um bom atendimento também, né? E a TOV, por exemplo, é uma corretora tradicional, um controlador complicado, acabou, fechou do nada, né? Deixa os clientes na mão, até você não perde dinheiro, tá? Você pode sacar o dinheiro que está lá, mas te dá dor de cabeça, te enche o saco e tal. Quando você investe na bolsa, essa é uma das vantagens da bolsa também, além dela ser essa guilda, né? Essa grande feira. O risco, quando você passa pela corretora e vai para a bolsa, o risco do seu dinheiro não é da corretora. Se a corretora quebra, o risco é da bolsa. Então você não perde o dinheiro, não precisa ter essa preocupação. Mas se você tiver uma corretora ruim, vai te dar, e ela quebrar,
vai te dar injeção de saco, você vai perder o CDI, vai dar uma série de problemas, né? Precisa ter processos daquela corretora, né? Respeitar os limites estabelecidos, precisa te dar as informações com agilidade. Muita corretora que às vezes faz, não poderia, mas faz operação no nome do cliente sem consultar o cliente, pega uma gestão discricionária do cliente na palavra, né? E aí sai tradando, de repente o cliente nem sabe, perdeu de uma bola, né? Então é super complicado isso. Ou corretoras, é um caso conhecido também, que LCIs e LCAs, por exemplo, né? Tem garantia do FGC até ter um determinado volume de dinheiro, né? CDBs também tem garantias. Mas isso só tem garantia no momento que você registra na CETIP, que é quem faz a negociação desses ativos de renda fixa privada. A corretora não CETIPou, não registrou na CETIP, e aí não tinha garantia do FGC. Então, você comprou uma LCI, achou que você tinha garantia, no fundo você não tinha. Então, os processos nas corretoras precisam estar bem definidos, né? Obviamente, você vai ter que olhar o custo, né? Corretagem, custódia e tal. Acho até que é uma obsessão, é importante você olhar o custo, óbvio, se você negociar muito e for caro, vai comer boa parte do seu investimento, né? Lembra que antes o juro no Brasil era muito alto, então 1% não fazia muita diferença, por exemplo, né? Hoje, 1% é coisa pra caramba, né? Então é importante o custo, mas às vezes, assim, se é um ótimo atendimento e se aquela corretora te gera belíssimas ideias de investimento, talvez valha a pena pagar mais caro, né? Acho que uma corretora tem que ter bom research, precisa dar boas ideias, tá? Normalmente não dá. Os researches nas corretoras brasileiras de varejo são ruins. Não é porque... Sabe, é óbvio que você está falando isso porque você é um research. Não, ao contrário, eu fundei um research porque eu vi essa necessidade. Primeiro que é conflitado, né? O research dentro da corretora ele já é ruim por definição porque ele é conflitado. Ele quer gerar corretagem. Ele está fazendo um IPO, ele está fazendo uma empresa que vai listar ação na bolsa e aquela empresa paga 50 milhões de reais para aquele banco que tem uma corretora fazer o IPO, fazer a abertura de capital daquela empresa. Você acha que aquele analista vai falar mal daquela ação? É impossível, né? Vai só falar bem. Então ele é conflitado e ele é ruim também. O research é um centro de custo para a corretora, então ele é mal visto. Ele não gera receita diretamente. Então ele é mal visto. Embora na Europa agora a regulação esteja caminhando para a separação entre a receita de trading e a receita do research. Você quer acessar o research, na corretora você vai ter que pagar por isso. A fronteira regulatória está indo nesse sentido justamente para a gente tentar evitar o conflito. Formalizando um pouquinho mais, a gente falou dessa forma direta, né, de comprar ação. Você vai lá na bolsa e compra uma ação. Mas você tem a forma indireta também. Qual é a forma indireta? Você delega, assim, eu não sei, eu gostaria de comprar ações, mas eu não sei qual ação comprar. Eu posso ainda ter uma exposição a ações de uma forma indireta. Como isso? Através de um fundo de investimento, né? Você compra. O que é um fundo de investimento? É um condomínio. E aí você compra a cota desse condomínio, você deposita o seu dinheiro nesse fundo de investimento, ele pega dinheiro de um monte de gente, ele é um gestor profissional, supostamente ele conhece de ações, reúne dinheiro de um montão de gente e ele vai lá e compra as ações que ele sabe que são boas ou acha que são boas na bolsa. Então você acessou a bolsa de uma forma indireta. Tem vantagens e desvantagens disso, né? Qual é a vantagem? Olha, com R$1.000 que você dá para um fundo, com R$1.000 você poderia comprar poucas ações na bolsa. Normalmente os lotes são de 100, então você compra uma ação de R$10, pum, foi todo o seu dinheiro. R$1.000 a R$10 por ação, são 100 ações por lote, R$1.000. Você não conseguiu diversificar. Como no fundo de investimento ele pega dinheiro de muita gente, você consegue ter uma diversificação a partir de um fundo. Você tem uma gestão profissional, né? É um cara que conhece de ações, ele vai ter isso para você, e você tem fácil monitoramento. Esse cara, às vezes, vai comprar 10 ações, 15 ações, 20 ações, mas você só precisa se preocupar com quanto a cota, a carteira desse fundo andou. Ele vai cuspir para você o valor da cota, você não precisa se preocupar com as 15 ações. Tem desvantagens também, obviamente. Primeiro, esse cara precisa ser remunerado também, então você vai pagar para ele taxa de administração e taxa de performance, portanto é um custo a mais para você. E além disso, cria-se um negócio quando assim, você delega para um terceiro gerir o seu dinheiro, né? Então você cria um problema chamado, na literatura classicamente, de problema do agente principal. Existe o agente, quem age,
existe o principal, é o interessado na ação do agente. Ele vai gerir os seus recursos no melhor interesse seu ou dele mesmo, né? Tem por exemplo, a boa parte da remuneração dos fundos se dá por performance, né? Se o fundo superar o seu benchmark, ou seja, um índice de referência, 20% desse excedente sobre o benchmark fica com o gestor. Essa é uma taxa de performance clássica, por semestre, né? Então chega no final do semestre, o investidor o fundo vai lá, tem uma grande posição numa tal ação, ele puxa essas ações para cima, a cota valoriza muito daquele fundo e ele paga para si mesmo uma taxa de performance, né? Então tem formas aí de você tentar minimizar isso, mas acaba muitas vezes, como em qualquer outro setor, tendo esse problema em que quem age não é diretamente afetado por aquela ação. É o seu capital que está em risco, mas o outro gerindo. Então esse desalinhamento que por vezes acontece. Tem os clubes de investimento que são parecidos com os fundos. Eles estão basicamente morrendo, não quero dar muita atenção para isso, ele tem menores custos operacionais frente ao fundo e vantagens fiscais, mas a CVM está querendo acabar com isso porque tem muito fundo disfarçado de clube para pagar menos taxa, né? Bom, se você for, acho que tem excelentes fundos de ações no Brasil, honestos, competentíssimos, mas você precisa saber escolher, né? Ah, fundo de ação é uma boa? Olha, tem fundo bom, que é uma ótima, e tem fundo ruim. Eu acho que tem fundos clássicos de ações no Brasil muito competentes, SPX, vou citar alguns aqui, tá? SPX Equities, Brasil Capital, Rix Capital, Bogari, JGP Equities, Atmos, Dynamo, alguns deles estão fechados, mas são casas que Fama Investimentos, casas que tradicionalmente estão aí há muito tempo, conhecem muito de bolsa e podem ser úteis para vocês. Assentando as bases e avançando na série de conceitos que eu gostaria de apresentar para vocês, que vocês devem ver muito por aí também e vai ser importante para frente. Então precisamos adentrar o escopo da governança corporativa. O que é governança corporativa, né? Essa palavra que aparece muito por aí. A definição que eu mais gosto aparece nesse artigo A Survey of Corporate Governance, do Andrei Schleifer e do Robert Vishny. Está nesse link aí, vocês podem acessar. Diz o seguinte, né? A governança corporativa lida com maneiras pelas quais os fornecedores de capital para as empresas tentam se assegurar de terem retorno sobre o seu investimento. Então é isso, você compra a ação daquela companhia, no fundo você está provendo capital para aquela empresa. Então são formas de garantir que o capital que você forneceu para aquela companhia, seja você acionista ou credor, fornecimento de capital de terceiros ou capital próprio, todo mundo que deu dinheiro para aquela companhia precisa desenvolver regras para que esse capital fornecido volte para si mesmo. Então, e seja remunerado, né? Essa é a definição que eu mais gosto. Tem uma definição do IBGC, que não é a minha favorita, mas assim, né? Vamos lá, porque é Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a gente tem que respeitar, né? Governança corporativa são as práticas e os relacionamentos entre os acionistas, cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente, conselho fiscal, com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. Além disso, a expressão é designada para abranger os assuntos relativos ao poder de controle e direção de uma empresa, bem como as diferentes formas e esferas de seu exercício, e os diversos interesses que, de alguma forma, estão ligados à vida das sociedades comerciais. Gosto muito mais do anterior, mais simples e mais objetiva. Os princípios fundamentais da governança são transparência, ou seja, você tem que dar publicidade às regras da sua empresa e a tudo que você puder para os provedores de capital daquela companhia, equidade, prestação de contas, cumprimento das leis e ética, né? Isso baliza todo o conceito de governança. Alguns fatos estilizados, né? Que transparência não é necessariamente governança, ela é um dos pilares da governança, mas não é governança, né? Não é. Por quê? Porque ser transparente não significa garantia nenhuma de retorno àquele que forneceu capital para a empresa, né? Os seus stakeholders, né? Você é uma empresa porcaria, você fala só uma porcaria, né? Não adiantou nada. Então não é isso. A governança também não é tag along, né? O que é o tag along? Tag along é o seguinte: imagina que você tem um acionista controlador.
um acionista que manda naquela empresa, ele detém a maior parte das ações. Então, isso, se ele tem a maior parte das ações, ele elege a maior parte dos conselheiros. Os conselheiros são eleitos, né? O conselho de administração é eleito pelos acionistas. Se o cara tem a maioria das ações, ele elege o conselho, a maioria ou ao menos a maior parte do conselho, e o conselho elege a diretoria. Então o cara manda, né? O controlador supostamente manda. Se houver uma oferta pelas ações do controlador, a ação na bolsa está R$50. E alguém quer comprar as ações do controlador para mandar naquela empresa. Então oferece R$80 pelas ações do controlador. O tag along é a necessidade de se estender para o acionista minoritário as mesmas condições, ou 75% das condições, 50% das condições, basta ser, essa ação tem 100% de tag along, 80%, o que for. Então, a necessidade de se estender ao controlador, a necessidade de se estender aos acionistas minoritários as mesmas condições, ou 80% delas, 50% delas, depende do estatuto, oferecidas pelas ações do controlador. Então, se você ofereceu 100 para a ação do controlador, você precisa oferecer também uma oferta pública de aquisição para comprar as ações de todos os minoritários. Então, isso é tag along. Mas se a empresa não tiver à venda, muita gente fala assim, tem tag along, 100% de tag along tem governança. Não, às vezes ela tem tag along, mas a empresa não está à venda, então o controlador pode te roubar à vontade. Então não é apenas tag along. Tem uma outra discussão que é, corporation é a melhor, empresa familiar é melhor, o que é melhor, né? Não tem melhor, tá? Tem uma corporation, né, assim, uma empresa que não tem controle definido, não tem um cara só que manda. Você vai ver por aí defesas de que controlador é pior do que corporation. Corporation está mais alinhado, tem controle difuso, ninguém pode pegar para si. Mas tem alguns setores que empresa familiar é melhor. Por exemplo, real estate, ação de incorporadora, se não tem controlador, não funciona. Incorporação é um negócio de dono, tá? Localiza só é tão boa quanto é porque o Salim Matar está lá 400 anos. E não é porque eu conheço ele, porque eu gosto dele, é porque, assim, empresa de dono faz diferença também. Então, são ponderações. Aí a gente convive com níveis de governança, né? Uma tentativa da Bolsa de sistematizar a governança. Então, você tem o nível 1, o nível 2 e o novo mercado. E fora desses, o segmento tradicional de listagem, que não pertence a nenhum nível, ou seja, não tem um padrão seguido de regras definidas de governança conforme aqueles definidos pela Bolsa. Aqui estão as regras, tá? Então, quem cumpre cada uma dessas regras está no nível 1, nível 2 ou novo mercado sendo o mais alto nível de governança. E a pergunta clássica, né? Olha, a ação que tem melhor governança, que pertence a um nível de governança, ela é melhor do que a outra? Eu devo comprar necessariamente uma ou outra? Olha, a minha experiência diz que tem muita ação de empresa ruim de governança que pode subir muito. Não tem, é uma tentativa a mais de você reduzir o seu risco, mas não é necessariamente que empresa ruim não possa subir. Por outro lado, o que eu quero dizer assim? Cumprir determinadas regras de governança não é garantia de que vai subir. Mas descumprir regras de governança pode penalizar muito a empresa. Tá? Essa empresa. Então é um fator de downside, não necessariamente um fator de upside. Muito embora, assim, se a empresa é uma porcaria e ela vai para o novo mercado, isso pode fazer ela melhorar, né? As ações subirem. Mas não quer dizer que empresa que está no novo mercado sobe mais que a outra. Né? Ao contrário, se é um grande ciclo de valorização, as ações ruins vão subir mais. Né? Porque você fala, o Brasil está cagado, então o Brasil vai quebrar, essa empresa vai quebrar. Opa, então ela está valendo nada. Não vai quebrar mais. Pum, ela explode de valor. Então, muitas vezes a ação ruim sobe mais do que a ação boa. Mas a governança importa no sentido de que melhoras de governança representam triggers, né? Representam melhoria no apressamento da ação, e ferimentos à governança corporativa penalizam muito a ação. Né? Então, muita governança ruim já teve ações multiplicando, Gerdau, Cosan, mas ajuda, né? Uma garantia a mais, né? Um milestone a mais. É um ponto positivo entre vários outros a serem analisados. Mais chance de downside do que de upside. Por exemplo,
PDG, embora BTG também tenha tido problemas seríssimos de governança e quase quebrou, né? Quando o André Esteves teve aquele fatídico incidente em que ele foi preso. Mas PDG, né? Os executivos apostando contra a própria empresa, né? Apostando na queda das ações. O mercado descobriu e bateu pra caramba, né? Gafisa, os executivos salários e bônus astronômicos. HRT, putz, foi a mesma coisa da Gafisa. OGX, faltou transparência, má gestão das expectativas, toda a corrupção com Petrobras, o caso do próprio BTG que eu falei aqui. Então, casos em que um controlador claramente ou o management tenta tirar benefícios maiores para si em detrimento dos minoritários, o mercado percebe isso, ele destrói a ação. Minha visão, tá? Mais do que pertencer ao nível 1, nível 2, novo mercado, o que quer que seja, importa quais as pessoas, qual time está tocando aquela empresa, né? Estude o histórico do controlador, qual o alinhamento desse controlador com você. Ele tem ações? Ele está comprando ações? Vai no site da empresa, é a melhor fonte de informação básica, né? Primária, não é a última, mas é necessária. Não é suficiente, mas é necessária. Entra no site da empresa, localiza.com.br, olha quem vai lá, relações com investidores, todo o site de empresa tem lá um departamento de relações com investidores. Investigue, veja lá, composição acionária, quem tem aquelas ações, quem é a pessoa, pesquise no Google quem é a pessoa que detém o maior número de ações, quem são os conselheiros, quem são os diretores, faça uma pesquisa de quem são aquelas pessoas, vejam qual é o histórico de cada um deles, se eles têm o histórico de alinhamento ou desalinhamento dos minoritários. O cara que sistematicamente roubou os minoritários, ele vai te roubar de novo, entendeu? Então não tem muito segredo, né? E vê se o controlador está comprando ação, se ele está vendendo ação, vê o que ele está fazendo, se ele faz algum absurdo. O Tanuri usa o caixa das ações da PetroRio, né, que é HRT e tal, para comprar ações da Oi. Olha a bizarrice que é isso. Óbvio que a ação vai ser penalizada, né? Então, governança pode te dar, não é condição suficiente nem necessária para valorização e desvalorização das ações, mas pode te dar belíssimas indicações. Algumas palavras aqui sobre IPO, né? O que é o IPO, né? Initial Public Offering. Se a Empíricos quisesse ir à bolsa, por que ele iria? E por que ela teria ações negociadas em bolsa, né? Então ela tem capital fechado e de repente ela vê que, putz, poderia, dois motivos, né, básicos. Primeiro, se eu oferto parte da Empíricos na bolsa, eu posso fazer uma oferta primária, eu lanço novas ações e os investidores compram essas ações e depositam o dinheiro no caixa, essa é uma oferta primária, e eu tenho muito caixa para crescer, fazer novos negócios, comprar concorrentes, desenvolver novas frentes, gastar mais em marketing, aumentar minha equipe de análise, fazer o que eu quiser com esse dinheirão, uma forma de levantar caixa, ou eu posso na física também falar assim, não, eu tenho ações, eu vou colocar à disposição as minhas ações. Então, uma oferta secundária, né? Por quê? Às vezes porque eu estou vendo que o negócio vai piorar, eu quero vender, ou às vezes nem é isso. Eu quero simplesmente ter um pouco de liquidez. Putz, estou aqui há 8 anos, se eu listar na bolsa, eu posso vender metade da minha participação, põe um dinheiro no bolso e ainda surfo a alta recente. Então, são essas duas motivações principais. Ou colocar dinheiro no caixa da companhia ou no bolso dos sócios. Outras razões, melhora a imagem da empresa. Olha, eu sou uma empresa de capital aberto. É bonito falar isso no restaurante, né? Às vezes é mais fácil também você desenvolver questões sucessórias, né? Imagina, embora tenha essa careca aqui, eu ainda sou razoavelmente jovem, né? Tenho 33 anos, embora a alma velha, né? Mas, fora isso, até a escadeira deu uma... Mas imagina se eu fosse velho, né? Tivesse aí para morrer, né? Bom, precisa atrair uma outra pessoa para tocar o negócio e etc. Assumir a minha posição. Fazendo isso, sendo uma empresa de capital aberto, é muito mais fácil do que fechado. Também me abre novas fontes de captação, né? Você pode acessar o mercado de capitais com maior facilidade e você compartilha o risco com mais pessoas, né? Como é que se dá o processo? Bom, a empresa vai lá e decide pelo IPO, ou seja, decide ter ações negociadas em bolsa, quer ganhar acesso ao mercado de capitais, quero ter novos sócios. Ótimo. Primeiro passo,
escolher um banco para coordenar a operação, né? Vai ser o coordenador líder, e o coordenador líder vai se juntar a outro pool de bancos, né? Fazer um consórcio de bancos para coletar as intenções de demanda, né? Você começa a ligar para os fundos, para os grandes investidores, e junto aos investidores institucionais, não no varejo, liga para os investidores institucionais. Veja que assim, a oferta é dada pela empresa e pelo banco, né? Olha, eu quero vender 30% da Empíricos, legal, então vamos dividir em tantas ações esse negócio aqui, beleza, então a oferta está dada, eu preciso descobrir a demanda. A interação entre oferta e demanda é que vai dar o preço das ações, certo? Então ele começa a coletar intenções de demanda. É o chamado processo de book building, que ele vai ligando para os fundos e vai anotando. Esse fundo tal, ele diz que me reservaria 200 ações da Empíricos ao preço de R$10. Esse outro fundo, 1000 ações ao preço de R$11. Então ele completa essas intenções de demanda, forma essa curva, né? E aí ele, dada essa interação entre oferta e demanda, ele forma uma faixa indicativa de preços. E começa a daí formar o preço exatamente. Olha, vai negociar exatamente, vai começar a negociar a R$10 por ação, e aí os investidores começam entre eles mesmo a abrir lá R$10, leilão de abertura, e aí normal, começa o mercado secundário ali entre eles a negociar. Se a demanda for muito grande, o controlador pode acionar um lote adicional chamado Greenshoe. Ele ia ofertar 100 ações, agora ele pode ofertar 115 ações e aumentar a oferta e fazer a empresa captar mais dinheiro, né? O IPO é uma oferta inicial de ações, ou seja, a estreia na bolsa. Muita gente se refere ao termo IPO com várias ofertas de ações que já estão na bolsa, é impreciso, tá? Isso é um follow-on, é uma oferta subsequente, não é um IPO. E o IPO pode ser primário, já falei isso para vocês, ou seja, primário você vai para o caixa da empresa, ou secundário. Preferencialmente, né, o primário é melhor, né, porque ele vai pegar esse dinheiro e vai fazer alguma coisa, não vai pôr no bolso do cara para ir se divertir em Angra no Réveillon. E a pergunta que é clássica, né, bom, devo comprar IPOs? E a resposta clássica também é como outra qualquer, né? Olha, você vai comprar os que forem bons e não comprar os que forem ruins. Tem bons IPOs, tem maus IPOs, você tem que selecionar, né? Agora, como prática, mais coisas que eu tenho para falar do ponto de vista mais geral. Vários documentos no mundo, eu mesmo tenho um paper escrito com o Rodolfo sobre isso, que há o fenômeno de underpricing em IPOs. O que quer dizer isso? Que na média os IPOs sobem no primeiro dia. Então, na média, faz parte do show a alta no primeiro dia. Tá? Isso fica bem com todo mundo, né? Então, isso é na média, não são todos IPOs. Estou dizendo assim, como uma recomendação prática, se você participar de todos os IPOs e vender no leilão de fechamento do primeiro dia, você ganha dinheiro na média. Vai perder em vários, vai ganhar em vários, somando isso no longo prazo você sai vencedor. Existe o fenômeno de underpricing definido como o preço definido no IPO é menor do que o preço de fechamento do primeiro dia na média. Por outro lado, um sujeito chamado Jay Ritter, da Universidade da Califórnia, se não me engano, estudou IPOs Performance in the Long Run. Como se comportam os IPOs no longo prazo. E normalmente cai em 3 anos, tá? Não é um bom investimento a longo prazo o IPO. E tem uma razão para isso, né? Todo mundo, antes de ir para o IPO, enfeita a noiva. Toda coisa boa, e também porque a empresa sabe se relacionar direito com o mercado, no começo apanha bastante e tal, mas fundamentalmente o que acontece é que o cara, se ele vai se lançar em bolsa e quer levantar tantos recursos, ele dá uma inflada no resultado, ele não põe no balanço coisas que ele sabe que vão acontecer, que se for ruim ele põe o que é bom, joga para baixo do EBITDA, que é um indicador que o mercado olha muito, despesas que na verdade deveriam entrar antes do EBITDA, ele faz tudo o que pode para embelezar a noiva, né? É isso, tá? Como prática recorrente, e você, o cara, sabe tudo que ele está fazendo e você é a parte desfavorável da assimetria de informação. Não quero dizer que IPOs sejam maus negócios, mas quero dizer sim que existem maus negócios, na média são maus negócios no longo prazo, mas que há bons casos. Você tem que ser só um pouco mais seletivo no IPO. Só compre se for realmente uma barganha e se for realmente muito bom. Um pouco das definições de classes de ações, tá? Você vai ver fundamentalmente
ações que terminam em 3, Petro 3, Petro 4. Então, são as ações ordinárias, a 3. Ordinárias vem do ordinário, né? Ordinary em inglês, que é o comum, é o normal, né? Porque é uma ação que tem direito a voto. Em geral é assim, né? No mundo inteiro é assim. Você tem uma ação, você tem direito a um voto nas assembleias de acionistas. E essa assembleia de acionistas elege o conselho elege a diretoria. Então, você tem direito a votar nos assuntos relevantes, com cada ação, você tem o número de votos é igual ao número de ações que você tem. Essas são as ações ordinárias. E o acionista ordinarista, o ordinário vai ficar feio, né? Dá uma conotação pejorativa. Então, o ordinarista é a autoridade máxima na empresa, porque é esse cara que elege o conselho, e o conselho elege a diretoria toca o negócio. Então, é o cara que tem direito a voto. Temos também as ações preferenciais, que são as ações que nos Estados Unidos chamamos da widow stocks, as ações das viúvas que ficam recebendo dividendo, né? Por quê? Porque elas têm preferência na distribuição de dividendos. Da onde vem isso, né? E só, assim, um pouco de direito societário. Olha, a ação, normalmente, ela te dá direito a voto. Essa é a ação ordinária, a ação comum. Se você alija, ou seja, impede que o acionista tenha direito a voto, você tem que dar para ele um outro direito, que é justamente a preferência nos dividendos. Então, o ordinarista vota, o preferencialista não vota. Então ele tem direito de preferência sobre os dividendos, né? Por isso que ele passa a ter direito a voto quando não há distribuição de dividendos por 3 anos consecutivos ou por outros elementos previstos no estatuto. Qual é o espírito disso? Olha assim, o meu direito a mais sobre o ordinarista, já que eu não voto, é ganhar dividendo. Se eu não estou ganhando dividendo, eu tenho que ter o mesmo direito do ordinarista. Assim você alinha, só porque tá vendo, é a essência da coisa, surge daí. É uma particularidade brasileira, tá usada muito para fins políticos ali do controlador no final dos anos 70, para você ter incentivo fiscal se ele estava ação na bolsa. Só que você não para não perder o controle, você empurra muito a PN, né? Então porque não perdeu os votos, né? Não à toa, para tentar alinhar o controlador com o minoritário, o novo mercado, que é a regra mais alta de governança, só tem ações ordinárias, tá? Para você não ficar separando o controlador do acionista minoritário. Comprou N ou compro PN? De novo, não tem regra. Se você tem preferência por dividendos, olha, a PN vai ser mais para você. Por outro lado, você quer estar perto do controlador, você quer votar, o controlador tem as ONs normalmente. Então, se for ter uma troca de controle, ele pode privilegiar as ações que ele tem. As ONs vão receber mais. Então você tem que estudar caso a caso, não tem melhor nem pior. Essa ação paga muito mais dividendo na PN. Então eu vou comprar a PN. Não necessariamente, porque às vezes a PN já está muito mais cara do que a ON, porque todo mundo correu para ela. Então tem que analisar caso a caso e você se perguntar o que você procura, né? Também ainda no âmbito de dar um vocabulário, né, tangibilizar um pouco o que a gente fala normalmente sobre índices de ações. Bom, normalmente você vai ler aí, a bolsa caiu, a bolsa subiu, isso é uma imprecisão, o que sobe ou desce é o Ibovespa, né? É isso que estão se referindo os jornalistas, e o Ibovespa é uma média das ações, no caso as ações mais importantes, as mais negociadas da Bolsa Brasileira. Então é uma média das ações ponderada por volume, né? E pelas variações delas, né? O Ibovespa é o principal índice de ações brasileiro, uma média do comportamento das ações mais importantes ponderadas por liquidez e valor de mercado, né? A carteira do Ibovespa muda a cada trimestre. Note como uma coisa é curiosa, né? A bolsa também quer maximizar o seu próprio resultado. Então o índice mais importante dela pondera o quê? Liquidez. Quanto mais você negocia. Então é um critério importante a liquidez. Quanto mais líquido, mais... Por isso que a ação da bolsa ela é um duplo beta, né? O que é um duplo beta? O que é o beta? Beta é assim a sensibilidade da ação às condições sistêmicas. Quando tudo vai bem, a Bolsa Brasileira vai bem. Só que ela tem um beta alto, ela é muito sensível às condições sistêmicas. Por quê? Porque as ações lá dentro começam a valer mais. Então o volume de cada transação, você comprar uma ação a R$10, você gerou R$10. Se as ações das empresas listadas lá estão subindo, aquela ação não é mais 10, é 12. Então, e você paga pelo volume da negociação.
um percentual sobre o volume da negociação. Então, os volumes vão aumentando quando as ações estão subindo. Então, a bolsa se beneficia do aumento das transações e do aumento dos preços das ações que são negociadas nela, porque isso dá muito volume para ela. Então, por isso que ela é um duplo beta, ela se beneficia muito dos momentos positivos. Outros índices, IBX 100, as 100 ações de maior capitalização de mercado, aquelas que mais valem, IBX 50, as 50 que mais valem, Índice de Governança Corporativa, IGC, aquelas que têm governança corporativa diferenciada, e TAG, aquelas que têm Tag Along diferenciado, já expliquei o que é o Tag Along, IEE, Índice de Energia Elétrica, esses são índices setoriais, que pegam as ações dos setores. ITEL é o Índice de Telecom, Índice de Sustentabilidade, as ações com práticas diferenciadas de sustentabilidade. Isso, passamos agora à parte de definições contábeis, né? E agora eu gostaria de passar um pouquinho sobre um pouco de insights, para a gente dar um pouco de cor. Se você quiser fazer uma pausa, esse é um bom momento, tá? Isso, encerramos uma primeira parte dessa primeira aula, vamos para a última fase agora. Contabilmente, a ação é um pedaço do capital social da empresa. Você está comprando um pedacinho da empresa e está virando sócio daquilo. Mas e na prática, né? Na prática, você não pode ir lá e falar assim, tá bom, eu tenho um pedacinho dessa empresa, me troca por esse computador, então não quero mais sua ação, me troca por esse computador. Que pedaço que você comprou? Você pode ir lá e me dá o lucro aí então, porque eu sou sócio. Não, você só pode se apropriar do lucro sob a forma de dividendos. Então, é um pouco do conceito de conflation. O que é conflation? Uma ação, ela se liga a uma empresa, mas ela não é exatamente uma empresa. Há uma relação entre essas coisas. Na prática, ela é só uma coisa piscando na sua tela, verde ou vermelha, para cima ou para baixo. E é uma interação social dos homens tentando adivinhar quanto essa ação deve valer ou quanto ela vai valer. E fora que há o problema do agente principal também aqui. Por quê? Você comprou a ação, mas não é você que está tocando a empresa. Você ajudou a eleger o conselho, mas numa proporção pequena, e o conselho elegeu a diretoria. A diretoria vai atuar no seu interesse ou no interesse dela mesma, ou do acionista controlador, que é quem mais elegeu o conselho. Então, de novo, há o problema do conflito de interesse entre quem decide, o management, o agente, não necessariamente está alinhado ao principal, quem comprou a ação daquela empresa. Como eu disse, no dia a dia é um símbolo piscando na sua tela, que sobe ou desce conforme as decisões de compra e venda dos investidores. É isso. Por que a ação está subindo? Porque alguém resolveu comprar e tem pouca gente vendendo. E ao contrário, quando ela cai, tem mais venda do que compra. Pode ser porque a empresa ficou ruim, pode ser porque as expectativas dos investidores mudaram, pode ser porque um fundo grande resolveu vender, pode ser porque estamos com medo do Lula, ou ao contrário, agora o Lula saiu do jogo, temos que comprar. Então, depende muito da expectativa das pessoas, a interação das pessoas com o que eles acham sobre aquela empresa ou com uma necessidade imediata de arcar com um resgate grande de um fundo, então ele tem que vender aquela ação mesmo gostando. Não mudou nada, eu adoraria ter aquela ação, mas eu tenho um cliente que se separou da mulher e a mulher está levando 50 milhões dele, ele saca 50 milhões. Eu tenho 50 milhões aqui numa ação ilíquida, eu tenho que vender. E aí começa a vender, não mudou nada, mas toda essa interação precisa ser contemplada, né? O preço, não o valor, o preço, a cotação é determinado pelo véu da interação social. Não há como entender a ação sem entender o homem. A análise da empresa é somente parte do processo. Precisamos entender a dinâmica do mercado, dos investidores, quando se compra, quando se vende. Por isso a importância do Kahneman, que vai estudar os vieses cognitivos do nosso cérebro, como a gente forma expectativas, quando a gente faz cagada, e o Soros, que tem essa teoria da reflexividade. Ele acha que a expectativa forma o preço e aí o próprio preço muda o valor. É uma coisa meio curiosa, mas assim, faz todo sentido. Veja, por exemplo, as pessoas começam, uma empresa vai quebrar. Vai quebrar, caramba, vai quebrar. Expectativa péssima. Ah não, não vai quebrar mais. Putz, a ação sobe, só porque alguém falou que não ia quebrar mais, a ação sobe. Opa, agora a minha ação está cara, a empresa pode vender mais ações na bolsa, levanta recursos, agora a empresa está rica, não vai mais quebrar. Então a própria realidade é um mecanismo de fulfilling prophecy, né?
Profecias autorrealizáveis que acontecem o tempo todo. Aquele país vai quebrar. Saca daquele país. Putz, acabou. Quebrou. O Brasil sofreu muito isso, né? Nos ataques especulativos são classicamente esse tipo de fenômeno, né? O Brasil vai... Agora todo mundo começa a achar que o Brasil vai dar certo. O Brasil dá certo. Porque começam a investir, vem dinheiro pra caramba, o dólar cai, o balanço de pagamentos fica bonito, a inflação cai, o juro continua abaixo, a economia volta, o problema fiscal é resolvido, elege-se um presidente bom, faz reforma, porrada. Então essa reflexividade, uma coisa influenciando a outra, do Soros, né? A minha definição que eu gosto, portanto, a ação é um contrato negociado em ambiente de bolsa que lhe dá acesso a um conjunto de direitos. Pode ser dividendos, pela lei, mínimo de 25% do lucro. O estatuto pode prever algo diferente, mas normalmente mínimo de 25% de dividendos. Juros sobre o capital próprio, a empresa pode distribuir, tem o capital próprio, cobra-se juros sobre isso. Aqui você paga IR se você recebe juros sobre o capital próprio. Você não paga IR de dividendos. Você pode ganhar uma bonificação. Você tem uma ação, você ganhou uma nova, a empresa pode te dar isso. Desdobramento ou grupamento. Por que se faz um desdobramento? Às vezes a ação sobe muito, vai para R$1.000. Vamos desdobrar. Em vez de você ter uma ação de R$1.000, você vai ter 10 ações de R$100. Você vai ganhar 9 ações e a ação vai ser dividida para isso. Porque, olha, com R$1.000 fica muito caro, a liquidez fica muito problemática, pouca gente vai comprar uma ação de R$1.000, cada lote é 100, precisaria ter R$100.000 para comprar. Putz, complicou, desdobra, vai ter mais liquidez. Ao mesmo tempo, grupamento, você retira a volatilidade. Se a ação cai muito, ela fica valendo 1 centavo, vai no limite. A variação é 1 centavo para 2 centavos, é 100%. Muita volatilidade. Não, vamos agrupar. Em vez de você ter 100 ações de 1 centavo, você vai ter uma ação de R$1. Você tem direito a voto, se for ON, você tem a chance de vendê-lo a um novo preço de mercado e assim sucessivamente. A ação não é só um pedaço da empresa, é um contrato negociado em bolsa com uma série de direitos e obrigações também. É assim que eu vejo a ação e passa por essa interação social necessariamente. E o que é uma boa ação? Ação de uma boa empresa. O que é uma boa empresa? Histórico positivo de resultados. Ao longo do tempo, entra no site de relações com investidores, vê se ela deu lucro 2010, 11, 12, 13, 14, sempre dá lucro essa empresa. Essa empresa deve fazer alguma coisa certa. Alto ROIC, não se preocupar tanto com isso agora, mas basicamente quando ela investe, volta retorno para ela, ela consegue investir e ter retorno sobre aquilo, ou seja, ela vai crescer no tempo, tem margens elevadas, ou seja, altas taxas de rentabilidade, pode remarcar preço para não sofrer com inflação e combater pressão de custos, né? Não tem uma dívida muito grande, boas práticas de governança. Não se preocupa muito com isso, porque as próximas aulas vão cuidar dessa coisa. Mas assim, se a ação é no fundo um pedaço de uma empresa, uma boa ação tem que ser de uma boa empresa. Mas ela precisa estar meio barata. Você só vai comprar, você quer ser sócio de uma boa empresa no preço certo. Isso é uma boa sociedade, esse é um bom investimento para você. Boa empresa, bom sócio. Mas o que é uma ótima ação? Não vamos só comprar uma ação boa. Podemos comprar uma ação ótima. Empresa boa, barata, e a gente vai estudar o que é uma ação barata, não é aquela que vale menos. Uma ação de R$1 pode ser mais cara do que uma ação de R$100. Tem que comparar com o resultado da empresa. A gente vai chegar lá. Uma ação ótima, então. Boa empresa, barata e oportunidades de crescimento que vão torná-la mais baratas ainda ao longo do tempo. Então, assim, hoje ela já é boa, ela já é barata e ela vai crescer. Então, ela é ótima. E as minhas ações preferidas? Ela é empresa boa, ela é barata, ela cresce e ela está começando a ter opcionalidades. O que é isso? Olha, por exemplo, a Empíricos não está crescendo uma corretora, não tem uma corretora. Mas se ela vier a ter, é uma opcionalidade, pode ser que isso valha pra caramba. Então, é uma opcionalidade. A Valid começou um negócio nos Estados Unidos. Se putz, ninguém está dando preço, não está crescendo ainda, mas pode ser que valha. Então eu gosto dessas 4 coisas. Essas são as minhas ações preferidas. Empresa boa, barata, crescendo e com opcionalidades. Coisas que não estão no preço de ninguém, ninguém está vendo, mas que lá no futuro pode ser uma grande porrada. Agora um pouco, fase finalíssima da aula, né? Pilares fundamentais, coisas que eu não gostaria que vocês perdessem de vista em nenhum momento do curso.
quase filosofia, né? Regra 1 de finança, comprar barato e vender caro. É isso que você vai fazer. Vende quando está caro, compra quando está barato. Ah, é óbvio, né? Não, não é óbvio. Você não quis comprar a bolsa a 40 mil pontos porque você achou que o Brasil ia afundar. Muda o mindset. Comprar quando ninguém quer. Agora, quando tem risco, porque o risco é oportunidade. Agora está tudo no preço já. É que tem muita coisa para acontecer ainda. Ninguém comprou de fato bolsa ainda, por isso que ainda estou muito otimista. Tudo o que sabemos é o preço que pagamos. Filosoficamente, preço de venda é desconhecido. A gente está pagando hoje, a gente não sabe quanto vai vender lá. Então, uma regra que eu quero combinar com vocês. A gente quer comprar barato e vender caro. Isso aqui a gente ainda não sabe, mas isso aqui a gente tem que garantir. A gente vai comprar barato. A gente pode controlar isso. Vamos controlar isso. Isso aqui, o preço de venda, depende do futuro. Mas isso aqui, pelo menos, a gente pode garantir. Vamos comprar barato. Foco principal do curso, análise fundamentalista. Instrumento tradicional para identificar a ação barata. Aí, análise técnica. Vamos abandonar? Não. Vamos ter aula de análise técnica, mas uma postura mais agnóstica, sem preconceito, né? Sempre foi considerado uma espécie de voodoo science, uma coisa meio não tão séria e tal, pertencente aos fóruns de ações e tal. Se você quiser um livro disso, eu recomendo aí o John Murphy, Technical Analysis of Financial Markets. Esse negócio começou a ganhar reputação com o artigo do Andrew Lo, que é o papa do MIT de matemática, na Statistical Foundation of Technical Analysis, e ele basicamente o que ele identificou que a análise técnica pode oferecer padrões preditivos, ela pode te ajudar a prever para onde vai a bolsa. O Pedro Valls, brilhante econometrista, tem estudos para o caso brasileiro especificamente também, em algumas vezes determinando o poder preditivo. Então, eu tenho uma postura agnóstica, mas não é a minha praia. Mas não estou aqui também para te falar só a minha praia, então a gente vai ter sim aulas de análise técnica. Pilar fundamental 2, pilares fundamentais do segundo slide, investimento é uma decisão em ambiente opaco, permeado pela incerteza. Ninguém sabe ao certo quanto vale. A gente vai estimar isso aqui e tem muita incerteza. Muitas vezes a gente não vai conseguir e vai partir para boas apostas, como eu falei para vocês. É uma ciência social sem exatidão. Os economistas, os analistas, os financistas, os gestores querem transformar a economia numa ciência exata. São os physic envies. Os economistas têm esse apelido, tá? Mas os invejosos da física. Mas fato é que ela ainda é uma ciência social, com a influência da expectativa. Então o Soros vai ser muito importante para a gente. Com a influência dos vieses cognitivos, o Kahneman vai ser muito importante para a gente. Então, nesse ambiente de dificuldade de estabelecer o valor justo, ou seja, o que é um investimento, a gente vai ter que partir para apostas. Então, apostas no sentido de ganho, boas apostas, né? Ganho potencial muito maior do que a perda potencial, e a antifragilidade do Taleb é o caminho, que é justamente oferecer isso. Erros potenciais pequenos, acertos potenciais grandes. Isso me norteia o tempo todo na vida. Se eu fizer, eu não sei qual vai ser o resultado disso, mas se eu fizer eu perco pouco, se eu acertar eu ganho muito. Se eu errar eu perco pouco, se eu acertar eu ganho muito. É isso que vai definir a gente, tá? E claro, isso funciona no longo prazo, que você errou, perdeu pouco, errou, perdeu pouco, acertou, ganhou muito, mas precisa permanecer no jogo. Por isso é fundamental sobreviver, né? O Buffett fala muito disso, né? Ter sucesso, você precisa primeiro sobreviver. Então, no longo prazo, quando você for fazer apostas, faça apostas pequenas, que assim você sobrevive e no longo prazo você ganha se forem apostas antifrágeis, apostas em que o ganho potencial é maior do que a perda potencial. Invista sempre centavos para ganhar dólares. Nunca invista dólares para ganhar centavos. Então é isso. Qual é a exposição? Sua matriz de payoff. Compra o Bitcoin, não é porque vai subir, é que pode subir 1000 e pode cair para 0. Nunca fica short em Bitcoin, nunca fica vendido em Bitcoin. Dólar, a mesma coisa, difícil ficar vendido em dólar, gosta de ficar comprado. CDB de banco, está posto banco médio, todo o seu capital em risco para ganhar um get a mais. Não vale a pena para mim. Tesouro direto, ou seja, prefiro alocar muito capital em pouco risco, pouco capital e muito risco, porque pouco capital, centavos para ganhar dólares, grandes porradas. De onde vem meu gosto tanto por ações, né? Esse é um curso muito focado em ações, embora não seja só sobre isso. Tem razões históricas e pessoais, né?
não tenho como fugir disso. Meu pai teve corretora, foi diretor de banco, era trader de ações, fazia isso em casa. Eu fiquei ali com 13 anos, já comprava ação, já vendia. Um vício, né? Minha cachaça sempre foi essa, é um pouco de dopamina, não tem jeito, né? E porque as ações elas se encaixam perfeitamente nessa antifragilidade. Por definição, né, pela lei da responsabilidade limitada, quando você compra uma ação, você não responde com seus patrimônios pessoais, né? Você compra uma ação a R$10. Ela pode ir para zero, você perdeu 100%, mas ela pode ir para R$1.000, né? Então, o ganho potencial da ação é infinito, mas a perda potencial é limitada a 100%. Você nunca vai, se você não se alavancar, eu recomendo sempre que você não se alavanque, ou seja, nunca exponha mais do que o seu capital, mais do que o seu patrimônio, você está limitado a uma perda de 100%, mas o seu ganho pode ser muito maior do que 100%. Então, por construção, ela é assimétrica, né? Favoravelmente, ou seja, o ganho potencial é muito maior do que a perda potencial. As bolsas tendem a ganhar no longo prazo, né? É uma aposta no capitalismo. Se você acredita no capitalismo, você acredita nas empresas, você acredita no lucro e a ação ganha quando o lucro aumenta, porque ela é uma representação da empresa, né? Parte do lucro é distribuído no dividendo, que é o retorno do acionista. Então, se você é um otimista, se você acha que o Brasil vai melhorar, você acha que as empresas brasileiras vão lucrar, você tem que comprar ações agora. Eu acho. E acho que você deveria achar também, sinceramente. Para finalizar, a gente vai caminhar com análise fundamentalista nas próximas aulas, com uma pausa antes para falar das corretoras conforme eu prometi. 2 jeitos de fazer análise fundamentalista. Top-down, você parte do macro, onde o mundo está indo? Está indo, sei lá, para commodities. Então o mundo cresce, então eu vou para commodities, dentro de commodities eu vou para Vale. Do macro para o micro, você começa do mundo, vai para o continente, o país, o setor, a ação. Ou bottom-up, do micro para o macro, faz o caminho contrário. Eu prefiro o bottom-up, você partir do pequeno e ir para o grande. Você começa do estudo particular da ação e vai checando se o mundo está de fato permitindo aquela valorização particular microeconômica que você está supondo. Por quê? Porque se você comete um erro lá em cima, você erra tudo para baixo no top-down. Então eu não gosto dessa abordagem. Tá indo para commodity. Se não tiver, você já errou. Se você parte do micro, os seus erros estão pequenos ali, né? Aí você vai errar aquele caso. O mundo está crescendo, e aí você monta todas as suas posições em cima disso, e o mundo não cresce, você se ferrou. Se você começa a estudar uma posição em particular, beleza. Que a outra posição particular, talvez ela não se choque com a sua, né? Ou se choque com a sua, e aí você consegue diversificar mais e os seus erros não são tão fatais. Se você errar no top-down lá no começo, você destruiu todo o resto. Lembre-se que você vai errar. Eu vou errar, Buffett vai errar, todo mundo erra, né? E um erro pode ser vital se você partir do top-down. E por definição, no nosso caso, não pode haver erro vital, que a gente vai fazer apostas assimétricas e vamos ganhar no longo prazo. Para isso, precisamos estar vivo no longo prazo. 2 definições ou frases finais para hoje. Para ter sucesso, você precisa sobreviver. Lembre-se disso. É Warren Buffett, não sou eu. A antifragilidade, ou seja, a possibilidade de apostar assimetricamente, ou seja, ganho potencial maior que a perda potencial, quer dizer que você pode perder no meio do caminho. Não é aí que você não vai perder. Para você fazer apostas, você tem que assumir que você pode perder. Mas para ficar no jogo, você precisa estar vivo, para no longo prazo ganhar. Então as apostas precisam ser sempre muito bem calibradas. Quando vamos apostar pequenininho. Só pode haver uma definição de racionalidade, segundo o Taleb, né? A obstinação pela sobrevivência. Então nunca a gente vai correr qualquer risco que envolva a chance de ruína. Próxima aula então, corretora. Pessoal, muitíssimo obrigado. Essa foi só a primeira aula, muito conteúdo, mas as bases para o que vem a seguir que vão cada vez mais deep. Valeu, muito obrigado. Até semana que vem.